preciso curar uma relação que eu não me sentia escolhida pela minha mãe, que eu não me sentia escolhida pelo meu pai, ou um vínculo que eu estabeleci de muita dependência, às vezes com a minha mãe, de muita dependência com o meu pai, e isso tá me tornando indisponível para relações afetivas. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a levantar essa bola lá nos stories. A gente precisa olhar um pouco para a questão da indisponibilidade. Porque quando a gente fala sobre as pessoas que a gente atrai, quando a gente fala sobre atrair o indisponível e indisponibilidade, o que seria, Amanda, indisponibilidade? Vamos olhar algumas vertentes aqui, né? Indisponibilidade a gente pode colocar como uma pessoa que não quer namorar. Indisponibilidade a gente pode colocar como uma pessoa que não tem muito tempo para você, então às vezes ela é muito focada em trabalho, ela é muito focada ali nas metas dela. Indisponibilidade a gente pode colocar como uma pessoa que está vivendo outros relacionamentos e não está disponível, então às vezes ela está buscando ali estar em uma relação, ela tá com outras pessoas, ou ela tá casada, ou ela tá namorando, também é uma forma de indisponibilidade. Então, indisponibilidade é tudo aquilo que a pessoa, ela não está disponível para construir uma relação com você. Seja porque ela tá olhando para a relação com os pais e ela não quer construir uma relação com você, porque ela tá olhando para outras pessoas, ou porque, de certa forma, ela não se apaixonou o suficiente e ela não tá ali para você, né? Presa ao passado, então é aquela história mal resolvida. Enfim, tem sempre um compromisso, tem sempre algo acontecendo na vida dela que ela não prioriza você. Distância também, né? Seja porque ela namora, porque ela mora em outra cidade, enfim. Quando a gente fala sobre indisponibilidade, a gente não está falando sobre o outro. Embora essa live também fale sobre o outro. Mas a indisponibilidade, ela sempre mostra algo indisponível em nós. Ninguém nesta live atrai pessoas indisponíveis à toa. Quanto mais você vive nesse ciclo de indisponibilidade, mais tem uma mensagem para você sobre isso. Então eu vou trazer aqui quais são as maiores formas em que nós acabamos atraindo, fazendo com que exista, né, como se fosse numa espécie de criação desse cenário, desse ciclo de pessoas indisponíveis. O primeiro fator que normalmente faz com que você... já começou o conteúdo aqui, tá, gente? Vamos prestar atenção aqui. Bora que bora. Esquece o chat um pouco. Vamos conversar aqui um pouquinho mais sério sobre isso, tá? Muitas vezes, um dos maiores fatores que você atrai, e tem sempre essas pessoas na sua vida que ora estão confusas, ou ora estão querendo outra coisa para a vida delas, ora estão disponíveis, ora estão indisponíveis para você. Isso mostra sempre que existe algo em você a ser olhado. Um dos maiores fatores que normalmente leva nós a atrairmos pessoas indisponíveis é um problema com a entrega. Amanda, o que seria um problema com a entrega? A sua entrega também, ela é limitada. E talvez você diga assim, Amanda, como assim? A minha entrega é limitada? Imagina, eu queria namorar com aquela pessoa, eu queria casar com aquela pessoa, ter 2 filhos, um cachorro, como é que você está me dizendo que minha entrega é limitada? Te digo, normalmente, por mais que você queira viver algo com essa pessoa, tem ainda algumas questões de indisponibilidade em você. Algumas delas que eu vejo muito, tanto em clientes como em alunos, são pessoas que elas têm ainda ou questões mal resolvidas com elas mesmas, então nem elas se sentem tão boas assim para se entregarem a um relacionamento. Então elas também não acham que elas são a pessoa que vai fazer o outro ficar. Elas mesmas se sentem pessoas como se fossem inferiores. Outro fator que normalmente faz com que essa indisponibilidade ela seja manifestada em você. Muitas vezes na relação com os seus pais. Vai ficar um pouco mais complicado agora. Mas só para você entender
que quem você está atraindo... Amanda, eu atraí o João. O João, ele no começo, ele era super disponível. Já aconteceu isso com vocês? O João, ele era super disponível no começo, mas depois o João começou a ficar estranho comigo. O João começou a ficar muito estranho comigo, ele começou a ficar cada vez mais indisponível, ele foi desgarrando, digamos assim. E isso não aconteceu só com o João. Depois eu conheci o Márcio, o Pedro, e essa questão de indisponibilidade, ela aconteceu de novo. Tudo que se torna um ciclo na nossa vida, então não é um caso específico, não foi um caso isolado. Você está atraindo muito esse caso. Tem sempre um alerta da vida, como se ela tivesse um sinaleiro para você ligando todas as vezes que ela te manda a mesma coisa. Então ela te manda de novo alguém que ora tá muito disponível, depois fica indisponível, ou aquela pessoa desde o começo estava indisponível e você ficou ali tentando, né, achar uma esperança. E essa indisponibilidade, ela pode mostrar que, além de você não ter esse primeiro fator que eu falei, que é muitas vezes você não ter essa disponibilidade interna para plugar em uma relação saudável. Amanda, por que eu posso não ter essa disponibilidade para plugar, para eu e o outro a gente se sentir muito conectados e a gente realmente conseguir ir para frente? Esse fator da entrega, ele é muito importante. Por quê? Muitas vezes você não se sente como se fosse pronto mesmo para se entregar verdadeiramente para alguém. Porque você acha que você pode ser deixado, porque você acha que você pode ser rejeitado. Então, ferida de abandono, ferida de rejeição são muito comuns. Então, às vezes você tem um medo tão grande que as pessoas te abandonem, que as pessoas te deixem, que você cria essa indisponibilidade para você não se machucar. Um outro fator também, relação pai e mãe. Foi essa que eu falei que ia ficar um pouco mais densa, tá? O que seria essa questão da gente olhar, né, falar para a questão dos nossos pais? Os nossos pais, eles normalmente são as pessoas que a gente estabelece os primeiros vínculos na vida. E tudo o que você foi sentindo com relação a esses pais, às vezes, você não sentiu que seu pai era disponível para você. Às vezes, você não sentiu que a sua mãe era disponível para você. Às vezes, você não sentiu que nenhum dos dois eram disponíveis para você. E até hoje, essa indisponibilidade que você sentiu dos seus pais pode ser um fantasma para você. Eu vou dar um exemplo, inclusive, de uma cliente que eu tive, que aconteceu e deixa muito clara essa questão de atrair pessoas indisponíveis muitas vezes por conta de situações que você vivenciou ao longo da sua vida e às vezes dos seus pais. Essa cliente, ela tinha uma questão muito grande, muito profunda de uma falta paterna, mas não uma falta porque o pai nunca amou, no caso dela, né? Ou nunca quis saber dela, que existem pessoas que têm esse tipo de falta. Era uma falta voltada a não ter sentido que ela era a filhinha do papai. Que o papai deu atenção para outras irmãs, que o papai se importou com outras pessoas, né? Outra família, outras questões. E ela não era a filhinha do papai. E isso gerou uma dor muito grande, que logicamente não é clara quando a gente é adulto, né? Ninguém vai ficar reclamando de coisas assim quando você é adulto. Mas existia isso gerando uma indisponibilidade e um medo de entrega. E ela começou a atrair muitas pessoas que faziam, né? Exatamente por isso que ela me procurou. Porque ela atraía pessoas indisponíveis, então a pessoa parecia que ia, mas não ia. A pessoa parecia que ia, mas não ia de novo. E quando ela foi olhar para essa indisponibilidade, ela percebeu que muito dessa relação com o pai, quando a gente explorou, quando a gente fez técnica, ficou muito claro que essa questão dela com o pai estava tão mal resolvida a tal ponto que fazia ela atrair mais pessoas indisponíveis na vida dela e não só fazia ela atrair mais pessoas indisponíveis na vida dela, fazia
com que ela mesma não se percebesse digna de um relacionamento. Veja se vocês conhecem alguém que já viveu isso. Essa pessoa, ela tá sempre criando como se fosse essa indisponibilidade para assumir o trono dela de rejeitável, de não sou a escolhida. Se eu nunca me senti a escolhida, se eu nunca me senti tão digna de ser amada, como eu vou sentir, como eu vou achar que uma pessoa vai ficar comigo de verdade e, mais ainda, vai me dar amor, vai me escolher, vai me colocar ali naquele trono, vai me honrar. Isso, gente, eu sei que é um papo mais inconsciente, é um papo, quem é mais aluno meu do CDD vai entender um pouco melhor o que eu tô falando, eu sei que é um papo mais profundo, mas, gente, é muito comum que você, por nunca ter se sentido a escolhida, você nunca se sentiu a importante, a relevante, e em vários momentos a vida ela te manda ciclos de pessoas que também não te veem como a escolhida, a importante. E você tem um medo da entrega gigantesco. Esse medo da entrega, ele vai fazendo com que você, nas relações, você nunca... Tem alguém aqui que na relação nunca coloca de verdade os dois pés? Então você nunca coloca de verdade os dois pés na relação. É sempre uma coisa meio assim, tô colocando aqui, mas não sei. Não sei se eu tenho muito para entregar também. Não sei se eu vou ser bem aqui a escolhida e se o negócio vai dar muito certo. Por quê, gente? Porque se eu atrair alguém disponível de verdade, se eu atrair uma pessoa que vai querer casar, que vai querer ter uma família, se eu atrair uma pessoa que vai querer construir tudo comigo, eu vou ter que enfiar os meus dois pés. Eu vou ter que me jogar. Eu vou ter que ficar na posição de, digamos, de vulnerabilidade no relacionamento com outra pessoa. Eu vou ter que me colocar em situações que talvez eu tenha medo. Porque eu tenho medo que dali um mês essa pessoa não queira mais. Porque eu tenho medo que essa pessoa, de certa forma, nunca me trate como a amada e a digna e a escolhida, como eu nunca me senti. Então, nós mesmos, sem perceber, vamos criando, vamos proporcionando o nosso campo emocional para que ele não viva a profundidade. Então, eu mesmo estou indisponível para o profundo. Porque talvez na relação com a minha mãe eu fui machucada. Porque talvez na relação com o meu pai eu fui machucada. Porque talvez, às vezes, hoje eu tô vinculada ainda a essa mãe e esse pai. Eu já tive cliente de 30, 35, 40, 45 anos que tinha um vínculo tão profundo, às vezes com a mãe, às vezes com o pai. Era uma coisa tão ainda de querer resolver o problema, de querer estar ali, de querer que a mãe tá junto, de querer que... Aquela coisa tão, às vezes, né, que essa pessoa ela não tem nem como se abrir para uma relação nova. Porque os pais já estão preenchendo a vida afetiva dela. Eu não sei se você já conheceu homens que às vezes nem se relacionam afetivamente, moram com a mãe. E assim, tem uma relação, um vínculo tão forte às vezes com a mãe, que essa pessoa não consegue ter uma relação amorosa, né, um casamento, uma relação fora a que tem com a mãe. E por que isso acontece? Porque a partir do momento que eu começo um vínculo profundo, eu tenho que estar saudável. Eu tenho que estar com o meu campo aberto para isso. Eu não posso estar grudada na minha mãe. Eu não posso estar agarrada no meu pai. Eu preciso curar muitas vezes inclusive essa relação com eles, para que as coisas funcionem. Então, muitas vezes eu
preciso curar uma relação que eu não me sentia escolhida pela minha mãe, que eu não me sentia escolhida pelo meu pai, ou um vínculo que eu estabeleci de muita dependência, às vezes com a minha mãe, de muita dependência com o meu pai, e isso tá me tornando indisponível para relações afetivas. Porque a relação afetiva, ela é uma nova família. A relação afetiva, ela vai exigir a minha disponibilidade. E se eu não tô disponível de verdade, como que eu vou atrair uma pessoa disponível? Então, gente, tudo que nós vamos, de certa forma, gerando na nossa vida, e lógico que a gente não escolhe isso, a gente vai dizer, eu quero uma pessoa que namore comigo, eu quero uma pessoa que case comigo, eu quero uma pessoa que fique comigo a vida toda. A gente vai dizer isso, não é? A gente vai dizer, claro, eu quero uma pessoa que fique comigo para sempre. É o que eu mais quero da minha vida. Só que, quando a gente investiga a fundo, gente, isso não foi 1, 2, 5, 20 pacientes, 100 pacientes, alunos, eu tô falando de muita gente. Quando nós investigamos o inconsciente da pessoa, existe uma indisponibilidade ali que está fazendo com que esse ciclo se repita. E aí ela sai de um indisponível e vai para outra indisponível. Para outra indisponível. E aí ela fala, meu Deus, são as pessoas estão indisponíveis. Mas não! Quando a gente investiga, a gente encontra indisponibilidade nela. Talvez porque ela não se sentiu em um vínculo profundo com mãe. E ela nunca achou que ela era tão importante assim para a mãe dela. Ou para o pai dela. Foi aquele pai que foi ausente, foi aquele pai que foi embora. Foi aquele pai que nunca mais ela, conseguiu se vincular, porque não foi aquele pai presente. Aquele pai que ela via uma vez por mês. Ou aquele pai que nunca mais se viu mesmo. Então existia às vezes uma indisponibilidade no que ela traía hoje, para que ela pudesse olhar para o que não foi olhado. Porque a relação com aquele pai, dentro do íntimo dela, dentro do emocional dela, pode ser a sua maior questão às vezes. Às vezes o problema não foi esse cara que você atraiu. O problema foi tudo o que você viveu na sua vida que hoje te fechou para o amor, que hoje não faz você se entregar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para onde podem estar minhas indisponibilidades. Eu comecei a trazer aqui alguns fatores que vocês podem olhar. Poxa, talvez eu tenha um medo de ser a escolhida mesmo porque eu acho que eu nunca vou ser. Talvez eu não sinto que eu vou ser amada de verdade. Então, por isso, eu acabo também não entrando com os dois pés. Talvez eu tenha um medo muito grande da rejeição. As nossas indisponibilidades, elas vão nos mostrando onde é que tem algo, onde eu preciso colocar uma lanterna. CDD é maravilhoso para curar o inconsciente. Exatamente. No CDD a gente faz muito isso, porque é lá que estão as questões. Amanda, tá bom, eu entendi que existe uma indisponibilidade em mim se eu só estou atraindo pessoas indisponíveis. Gente, a vida é perfeita, tá? Se você só tá atraindo pessoas indisponíveis, existe uma indisponibilidade em você. Talvez você ainda não saiba qual é, talvez você ainda não tenha clareza, mas você não atrai o disponível porque você não está disponível para ele. Por mais que você diga que você está. Por mais que você diga, não, eu quero muito, eu vou me jogar num relacionamento. Você não está. E como eu sei isso? Olhando para os seus resultados. Se você me diz que você só está atraindo pessoas indisponíveis, isso diz algo sobre você, você não é azarado. Não existe esse negócio de ser azarado. Eu sou azarado, Amanda. E quem não atrai ninguém? Uma indisponibilidade tão grande e tão profunda que você se fechou. É como se você tivesse fechado a porteira. Porque a sua indisponibilidade está tão grande, está tão difícil para você acreditar que alguém vai te amar, está tão difícil para você acreditar que alguém vai te escolher,
Você já não atrai mais ninguém. É como se você fechasse um cerco assim. Então as pessoas elas não conseguem te acessar. E essas que às vezes são muito indisponíveis, por mais que em algum momento elas fiquem disponíveis, que você se entrega e aí você sofre, porque você começa a estabelecer uma relação com essas pessoas e aí elas começam a ficar estranhas, elas somem do nada, ou elas em algum momento falam, né, te prometem coisas e depois elas não querem mais, né, cumprir, elas não querem mais namorar. Essas pessoas, elas também estão refletindo em outros níveis aquilo que você não está enxergando. Então, Amanda, eu quero mudar isso, eu quero quebrar esse ciclo, eu não quero mais atrair pessoas indisponíveis para minha vida. Eu não quero mais viver nesse ciclo de eu começo com a pessoa, a gente se aprofunda e a pessoa vai embora, ou eu nem começo porque as pessoas parecem que não estão ali para me acessar. O que eu estou passando para as pessoas de inacessível? O que, de certa forma, nem as pessoas conseguem acessar as minhas camadas. Às vezes eu tô com armaduras. Gente, armaduras também é um grande motivo de pessoas que não conseguem prosseguir em relações saudáveis e duradouras. Às vezes você é uma pessoa que você usa tanta couraça, que você tá tanto na defensiva, que você tem tanto medo de ser machucado, que você tem tanto medo que o seu ego sofra, então você não pode ficar por baixo. Orgulho também. Nossa, isso é muito comum ver em pacientes e alunos. É um orgulho tão grande da pessoa que ela trai essas pessoas indisponíveis para ela ver que esse orgulho dela também está criando muros ao invés de pontes. Porque esse orgulho que você às vezes tem em níveis desproporcionais, ele também não é saudável para a construção de uma relação. Gente, vamos pensar aqui, vamos ser inteligente. Você acha que para você ficar num relacionamento de 50 anos, dá para ter um orgulho acima do bem e do mal? Você conhece alguém que tem um orgulho assim, que chega a ser ruim, que nunca cede, que vai conseguir lidar de boa num relacionamento? Não, ela vai ter muita dificuldade. Ela mesma cria essa dificuldade. Porque o orgulhoso, a pessoa que é muito acima ali do bem e do mal, também ela acaba manifestando na vida dela pessoas indisponíveis, porque aí ela também não vai precisar se entregar. Ela também não vai precisar ceder nesse relacionamento. Então, se eu sou muito orgulhoso, como é que eu vou atrair uma pessoa que vai super se conectar comigo? Se eu tô mais no ego, se eu tô medindo o ego com as pessoas, se eu preciso mostrar que eu sou muito bom para as pessoas. Então, eu tô ali num relacionamento, mas eu não tô de verdade contribuindo. Eu tô cheio de competição, eu tô cheio de armadura, eu tô cheio de medo dessa pessoa me ver como inferior, eu tô cheio de medo de me entregar. Como que uma relação vai durar 20, 30 anos se eu tenho medo de me entregar? Como? Se eu tenho medo de ficar vulnerável. A vulnerabilidade, ela é muito presente nos relacionamentos. Nós ficamos nus em todos os aspectos para as pessoas que a gente se aprofunda de verdade. Essa pessoa ela vai conhecer os nossos piores defeitos. Essa pessoa ela vai acessar as nossas piores sombras. Essa pessoa ela vai ver um lado nosso que a gente não queria mostrar. Porque não tem como esconder de quem você se relaciona, quem você é. Você pode esconder dos seus colegas de trabalho. Nem sempre, porque às vezes você vai dar um surto, né? E vão perceber. Mas, cara, da pessoa que você se relaciona, ela vai te ler. Quem tem relacionamento ou já teve relacionamento de muitos anos, vai entender o que eu tô falando. A outra pessoa, ela te brifa. Ela sabe tudo. Ela já sabe a hora que você vai falar. Ela já sabe a hora que você vai reclamar. Ela já sabe a hora que você vai chiar. Ela sabe quando você vai brigar. Ela sabe quando você vai ceder. Não é? A pessoa começa a te brifar. Por quê? Porque ela acessou tudo em você.
E tem pessoas, inclusive, que atraem outras indisponíveis porque elas não querem ser brifadas. Elas querem ser perfeitas, elas não querem entrar numa relação e se expor. E muitas orgulhosas, e muitas no ego. Quer medir força. Relacionamento não é sobre isso, gente. Relacionamento é baixar as armas, não é guerra. Se entrar os dois armados, ou um que entrar armado, já não dá certo. Não dá. Como que vai dar certo uma guerra num relacionamento? Não dá, gente. Guerra não dá certo em lugar nenhum. Que dirá em relacionamento? Que tá você com o seu ego aqui na lua, o outro com o ego, né, o nariz empinado. Não dá. Então, às vezes, a gente vai atraindo o indisponível pra gente cutucar o que tem aqui de errado. O que eu tô fazendo que tá me colocando nessas situações. E não adianta fazer o João sem braço. Porque o que chega de gente, principalmente o povo quando chega lá no CDD, que é meu curso, né, pra quem não conhece, principalmente o povo quando chega lá, já chega assim, não, porque, né, são os outros. Porque são os outros, porque só tem gente que não quer nada no mundo. Porque o mundo é uma catástrofe. Porque as pessoas não tem mais amor em São Paulo, não tem mais amor no Brasil, não tem mais nada. Tudo se acabou. É aquela coisa é o outro, são as pessoas. Não. É você. E a vida às vezes te manda 25 mil indisponíveis. Que você sai de um entre outro, sai de um entre outro, sai de um entre outro. Até você ir se revirar. Vocês acham que entra alguém no CDD, por exemplo, que faz um investimento, que é meu curso, se essa pessoa, ela não está em dor? Muito raro. É muito difícil. Não entra uma pessoa num curso de autodesenvolvimento que a vida tá maravilhosa, né? Que ela, pelo menos ela acha que está. Ela entra em dor. Ela fala, meu Deus, eu não aguento mais o que eu atraio. Ou eu não aguento mais não atrair nada. Ou eu não aguento mais esse tipo de relação que eu vivo. Dor. Por quê? Porque a vida precisou virar do avesso para você falar, poxa, tem alguma coisa aqui. Não é o problema sou eu. Nós não somos um problema. Presta atenção, gente, pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui nessa live. Eu não tô falando que ninguém é um problema. Você não é um problema. Esse rótulo, ele não existe. O que nós precisamos na vida é olhar para as nossas questões. Gente, eu era muito orgulhosa. Mas assim, orgulhosa em níveis de não mandar uma mensagem. Porque se eu mandasse uma mensagem, essa pessoa acha que eu tô querendo ela. Que eu tô apaixonada por ela. Eu era orgulhosa em esferas e eu tive que quebrar muita coisa para estar aqui hoje falando com vocês, para ter casado. Não dava para aquela Amanda. Eu tive que me quebrar inteira. E talvez você não quer se quebrar inteiro. Lá no CDD a gente te quebra inteiro. Aqui no bom sentido. Aqui na live, talvez você saia da live e você fala, eu não quero me quebrar inteiro. Vou pra vida. Não tem problema, no seu momento vai chegar uma hora que você vai falar, cara, eu tô pronto. Eu quero agora me quebrar mesmo. Eu quero olhar cada camadinha do que eu tô fazendo com a minha vida. Eu tô muito orgulhoso? Eu tô sendo uma pessoa que não consegue se entregar nas relações? Eu tô sendo uma pessoa com armadura? Eu tô sendo uma pessoa com problema com a minha mãe? Ou porque eu acho que minha mãe não me olhou? Ou porque eu criei uma dependência da minha mãe e eu não consigo atrair o disponível? Porque como eu vou atrair o disponível se eu e minha mãe, a gente é quase um relacionamento ambulante? Se eu preciso da minha mãe pra tudo. Ou se eu não consigo sair da saia da minha mãe. Ou do meu pai. Então, quantas vezes você vai precisar, e às vezes, né, o outro oposto, né, o outro lado do orgulho. Às vezes, eu não consigo atrair alguém disponível porque eu sou extremamente disponível para os outros e indisponível para mim. Presta atenção. Se você é indisponível para você, isso também é um problema. Desculpa te falar. Se você não tem tempo
para cuidar de você, isso é um problema. Se você cuida do problema de todo mundo, mas não se cuida, você vai atrair também um indisponível. Porque como que uma pessoa vai te escolher se nem você se escolhe? Então vocês percebem que é um meio do caminho? É um trabalho de meio do caminho. Eu não posso ser uma pessoa orgulhosa. Eu não posso ser uma pessoa que não cede, que tem um ego na lua. Mas eu também não posso ser a pessoa que não me cuido, que não tenho disponibilidade para mim. Essa é a vida, caminho do meio. Eu tenho que achar. E eu tenho que equilibrar. Não só achar, eu tenho que equilibrar, eu tenho que chegar nesse caminho do meio. Porque se nem eu me cuido, se nem eu me escolho, porque talvez eu também não acho que eu fui escolhida pelo meu pai, ou porque eu nunca acho que meu pai me deu atenção suficiente, e se eu estou, de certa forma, não me escolhendo no dia a dia, porque eu só penso no trabalho, porque agora apareceu um outro problema. Gente, eu já tive pacientes que priorizavam todo mundo, mas não lembrava de si um minuto sequer. Se metia no problema da mãe, se metia no problema da avó, se metia no problema do papagaio, se metia no problema do cachorro, se metia no problema do filho, se metia no problema de tudo. A pessoa não parava para cuidar dela. Vai atrair o indisponível também. Por quê? Porque não adianta, gente, a vida é sábia. Ela vai te cutucar, ela vai vir com um sinaleiro pra falar, hello, você não tá entendendo ainda? Peraí que eu vou te mandar um negocinho aqui que você vai entender. Então a pessoa, ela começa a ir pra tanta dor, que ela fala, tá, agora eu aceito me quebrar, tá na hora. Vou ter que olhar pra mim. Eu vou ter que olhar pra minha relação com a minha mãe. Não adianta, gente, pessoa com 30, 35, 40 anos que é dependente emocional dos pais, esquece para construir uma família. Vai dar problema. Vai dar ruim. Não tem como. Pessoa com 30, 40 anos, dependência emocional de pai, de mãe, não consegue viver a vida sem precisar da mãe, sem precisar do pai, o tempo todo. Coloca a mãe na frente, coloca o pai coloca a família na frente, vai resolver o problema de todo mundo. E o seu? E o seu? Quando que você vai olhar pro seu? Outra coisa, se você atrai pessoas indisponíveis, vai olhar como que tá essa questão de você sentir que pode ser escolhido, que pode ter valor. Porque um grande X da questão pode estar aí. Às vezes, você não consegue se sentir o escolhido, ou que pode ser amado. Aí tem que curar também, tá? Gente, olhar para nós sempre é o melhor caminho. Sempre. Comece... Amanda, por onde eu começo? Por você. Comece sozinho. Comece se você puder, né? Ou se você já estiver, faça o CDD. Quem já tá no CDD... assiste tudo, se quebra lá no meio. E o se quebrar não é ruim. Eu só estou aqui hoje falando pra vocês porque eu me quebrei em muitos pedaços. Pra eu poder me colar de novo do jeito que eu queria. Eu não fiquei apegada ao meu orgulho. Eu não fiquei apegada aos padrões que eu tinha. Eu falei, tá doendo? Então peraí que eu vou mudar tudo isso aqui. Levou tempo? Levou. Foi difícil? Foi. Tive que mexer em muita coisa? Tive. Mas a minha vida alterou completamente. Tudo que eu atraio mudou completamente. Hoje eu não atraio nem 5% do que eu atraía anos atrás. Quando eu não conseguia olhar para as minhas indisponibilidades. Quando eu ignorava eu para priorizar os outros. Eu não atraio mais nada parecido àqueles ciclos que eu vivia de desvalorização. De pessoas que começavam e depois não queriam mais. Não, porque eu precisei mudar. Então, se esse ciclo tá se repetindo, acredite, pode ser que você ainda não olhou algumas coisas em você, tá?
Eu já fiz o CDD e recomendo. Ai, que linda, Júlia. Tem CDD para homens? O CDD também é para homens e mulheres, tá? Ele não tá aberto, tá, gente? Eu vi perguntando aqui. Não temos CDD agora, só em novembro, mas já vou avisando aí, né, para quem não é aluno, se quiser, só em novembro, tá bom? É um curso, se chama Clube dos Desenvolvidos, que você tem só de técnica de alto impacto você faz para cada uma dessas questões que eu trouxe aqui. Então lá tem técnica para medo da rejeição, medo do abandono, mas eu não vou ficar falando de CDD agora. Eu quero que você olhe para suas indisponibilidades. De tudo que eu falei nessa live, eu espero que você tenha pelo menos anotado. De tudo que eu falei dessa live aqui agora, o que você notou em você? Qual parte dessa live você falou, cara, eu vou ter que trabalhar isso aqui em mim? Muita burocracia para viver uma relação. Olha, Ellen, eu vou te falar uma coisa assim, do fundo do meu coração, do que eu acredito da vida, tá? A vida em si, ela requer melhora. E se para você ou para muita gente, melhorar é algo que, não vou fazer tudo isso para viver uma relação. Não vou me melhorar para viver uma relação. Isso já diz muito sobre o que você vai atrair na sua vida. Porque quem não está disposto a pagar nenhum preço para ter algo, você não vai ter. É igual se eu falar assim, muita burocracia, ter que trabalhar todo dia. Ué, tá bom, então não trabalho. Muita burocracia, ter que ser promovida no meu trabalho. Tá bom, então você nunca vai ser promovida. Agora, se a gente quer uma vida sem crescimento, sem dor, não existe. Essa vida aí eu não conheço, tá? Certo? Então, fiquem disponíveis para vocês, cuidem de vocês e pensem dessa live. O que você vai começar a se melhorar? Porque com certeza tem alguma coisa que eu falei aqui. Relação com pai e mãe. Vai olhando, tá? E quem puder aí, né? Quem tiver como vir no nosso curso, fazer todas as técnicas para olhar a relação com pai e mãe, para olhar para si mesmo. Em novembro a gente conversa sobre CDD. Agora não, tá bom? Povo tá tudo sem paciência, exatamente. E o impaciente não chega longe. Obrigada por tudo, gente. Obrigada pela presença. Beijo, gente. Tchau, tchau.